alguns aspectos a respeito da queda. Semana passada o pastor Everson trabalhou, alguns temas relacionados às consequências dela, como que foi. Hoje a gente vai fazer um pequeno paralelo entre essa queda, o que aconteceu nesse processo e também o nosso tempo hoje, presente. Então, vou pedir aí o pessoal da multimídia para colocar ali para a gente. Irmãos, orem por esses irmãos aí, tá bom? São as 12, 14 pessoas que têm servido na multimídia, no som, e também outros que estão na retaguarda, trabalhando vídeos, para ir para a internet. O pastor Everson está ficando famoso, tem vídeo lá de 1.700, 1.900 visualizações, Vai ultrapassar o seu, tá, Juninho? Do Davi, Já passou? Mas é bênção, não é a fama da pessoa. O mais importante é o Evangelho sendo anunciado, chegando a pessoas, e as próprias plataformas replicando isso. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Queremos agradecer aqueles que estão nos visitando. Dê uma olhadinha aí se tem um visitante perto de você. Dá uma olhadinha aí, se tiver, você cumprimenta, dê as boas-vindas aos visitantes aí. Gênesis capítulo 4, versículos 17 até o 26, eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Gênesis 4, 17 a 26. Nós vamos voltar um pouquinho, tá? O pastor Everson já fez o 6, o 7, então a gente vai pensar alguns aspectos aqui no capítulo 4 e também no capítulo 5. Eu lerei os ímpares, a igreja lerá os pares. Diz assim: coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos então refletir sobre alguns aspectos que esse texto nos apresenta. O primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é que em Gênesis 4 nós vemos o primeiro culto, entre aspas. Em Gênesis 4 nós vemos tanto Abel quanto Caim oferecendo culto a Deus. E nessa narrativa então nós vemos que o culto de Abel é agradável diante de Deus. Deus se agrada, Deus recebe esse culto, Deus se agrada de Abel e daquilo que ele oferece. Abel oferece das primícias. Ao contrário disso, a oferta de Caim e a vida de Caim não é aceitável diante de Deus.
Então nós temos aí este primeiro culto, mas também no capítulo 4 nós temos o primeiro homicídio, porque dentro desse contexto daquilo que estava sendo ofertado a Deus, Caim se sente rejeitado, acredita que o seu irmão é um empecilho para que Deus receba o seu culto, ele então vai e comete o primeiro homicídio. Também nós vemos que dentro dessa dinâmica que ali estava acontecendo, nós vemos que começa uma escalada. Algumas coisas começam a acontecer de uma forma às vezes exagerada após esse primeiro homicídio. Então o homem começa a fazer coisas absurdas. Podemos dizer que temos assim duas religiões, a do mérito e a da graça de Deus. O que seria a religião do mérito? A religião do mérito é aquela: eu faço e por eu fazer Deus tem que receber, e por isso eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, e eu mereço que meu culto seja aceito diante de Deus. Qual culto foi assim? O de Caim. Eu mereço. Mas nós temos um outro culto, é o culto da graça. O texto diz que Deus se agradou de Abel e a sua oferta. Esse é o culto da graça, é o culto que Deus então quer, né? E Ele exige de nós. Nesse contexto aqui, também de Gênesis 4, na parte que nós lemos agora, do versículo 17 em diante, nós vemos um desenvolvimento cultural e social. Nós vemos ali o início da fabricação de casas e também ter fazendas. Alguém lê para nós aí o versículo de número 20, Gênesis 4, 20. Só um parênteses aqui antes de entrar propriamente no versículo. Nesse texto que nós lemos de hoje, no início até o versículo de número 23, nós vemos aqui os aspectos relacionados à descendência de Caim. Guarde esse detalhe. Depois nós vamos ver o outro lado da história. Então, na descendência de Caim, nós vemos a expressão da maldade, a expressão de muitas coisas ruins e dessa escalada de absurdos, de violência e de muitos aspectos que começam a acontecer. Alguns são até bons, outros nós vamos ver que trouxeram sérios prejuízos. Então nós temos aqui o início da fabricação de casas, né, tendas e também fazendas, né, alguém que agora possui gado. Esta mulher, Ada, deu à luz a Jabal, que foi o que começou isso. O segundo, versículo 21, alguém lê para nós. Então, nesse desenvolvimento da cultura e do social, nós temos um aspecto de casa, de fazenda, agora um aspecto do desenvolvimento de instrumentos e da música. Outro versículo, 22. Então aqui nós vemos o desenvolvimento da indústria, da metalurgia, né, de aspectos de aço, a coisas cortantes, de ferro e etc. Bom, uma perguntinha apenas para a gente pensar um pouquinho, colocar a nossa cabecinha aí para funcionar. Irmãos, isso aqui está sendo concebido debaixo do pecado, certo? Sim ou não? Se debaixo do pecado as pessoas começam a ter esse desenvolvimento, imagina se houvesse tudo perfeito, desde o jardim, hein? Pensa comigo. Você talvez é daqueles que pensam, não, se não tivesse o pecado, aí nós vamos entrar no campo da especulação, tá? Mas se não tivesse o pecado lá do Éden, de Adão e Eva, não teria esse desenvolvimento dessas coisas. Teria, irmãos.
Nós vamos chegar lá ainda, tá bom, Sr. João? Irmãos, se o homem, na sua imperfeição, na sua limitação que o pecado trouxe, teve essa condição, certamente o homem na perfeição ele faria muito melhor, com muito mais eficiência. E nós vemos isso ao longo da história sendo mostrado. Se você não sabe, a grande maioria dos prêmios nobres de ciência são pessoas de um viés cristão, são pessoas de influência cristã. Não são aqueles ateus, não são aquelas pessoas que não querem saber de Deus, mas a grande quantidade de prêmios nobres ao longo da história são de pessoas ligadas ao cristianismo. Portanto, mesmo nas limitações impostas pelo pecado, Deus usa de graça, de misericórdia. Mas nós vemos uma consequência terrível. Alguém lê aí o versículo 23. Olha o que esse homem, Lameque, que é o pai desses homens que teve esse desenvolvimento no aspecto social e cultural, agora é um homem que está aqui propagando de uma forma bem clara, de uma forma assim bem efusiva. Ele quer deixar claro que ele é um homem extremamente violento. Olha o que ele diz: matei um homem porque ele me feriu, e o outro porque me pisou. Isso, amados, é o aumento o quê? Do pecado, do desenvolvimento do pecado. Então o pecado traz essa cegueira e esta brutalidade, esta violência que aconteceu já ali no início da narrativa do povo, daquilo que Deus criou. Logo depois, pouco tempo, a gente não sabe o tempo exato, mas pouco tempo depois de que Caim ele sai errante para a terra mais para o oriente, nós vemos acontecendo o aumento da violência. E hoje? Nós temos visto isso de uma forma assim muito maior, muito grande. Quanto mais o tempo passa, mais consequências desta maldade, muitos filhos de Lameque nós temos nos nossos dias. Pessoas que cometem coisas assim terríveis, mostrando esse aumento do pecado. Então Lameque, ele quer deixar claro: eu peco, eu quero pecar, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, por isso e por isso, por isso. E ele até apresenta ali o porquê que ele cometeu esse tipo de atrocidade. Versículo 24: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele quer difundir a questão do pecado, da maldade, até aqui. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma fala, alguma colocação nesse ponto, até aqui? Não? Vamos avançar então? Bom, Gênesis 4, 25 e 26, alguém lê para nós. Veja que aqui a narrativa bíblica é bem clara para mostrar para nós um contraste. Antes dos versículos 17 até o versículo 24, nós vemos que a narrativa apresenta a descendência de Caim, e essa descendência ela é regrada por muitos efeitos do pecado, do distanciar do homem de Deus. Agora não, agora o texto volta para o conceito original. Gênesis capítulo 4, versículo 25, agora começa a apresentar de novo a figura de quem? De Adão.
Adão coabitou com sua mulher, ela teve um filho e deu o nome de Sete. Porque disse ela o quê? Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tragédia humana, mesmo em meio a todos os problemas que a sociedade estava enfrentando naquele período, Deus usa de graça, Deus usa de misericórdia, e Deus então faz com que Adão e Eva tenham agora um outro filho, e esse se chama Sete. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Sete. A partir daqui, no capítulo de número 5, nós vamos ver a descendência de Adão. E se você fizer um paralelo e ler o texto paralelo a essa descendência do capítulo 5, você vai lá para Lucas. E no Evangelho de Lucas, a narrativa de Lucas, ela vai mostrar esta descendência até chegar na pessoa de Adão e passa pela pessoa de Sete. Nós vemos aqui, e aí alguns já estudaram para nós, a descendência de Adão são 10 gerações, né, de descendência. Vamos lá. Alguns pormenores aqui. Primeiro, capítulo 5, versículo 3, alguém lê para nós? O 25, 4, 25 a gente já leu. 5, versículo 3. Sete tem a ideia de o concedido, ou compensação, também poderia ser dito a respeito de Sete. É a graça de Deus, agora abençoando, né, Adão e Eva, mas com um propósito. Agora, eu quero abrir aqui um parênteses e fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que quando a gente lê genealogia, tem esses detalhes aqui escritos, e alguns nem gostam muito de ler, não é? Tem alguns que não gostam de ler. Fulano nasceu, viveu tantos anos, morreu. Fulano não sei o quê. Você já parou para se perguntar o porquê disso? Hein? O que você acha disso? Alguém quer falar? Alguém quer dizer aí? Alguém quer expressar a sua agonia, ou a sua alegria, ou a sua perturbação? Fala, Rick. Mais alguém? A ênfase que Rick deu ali é que expressa a aliança, tá? De Deus com o homem, através das gerações. Sim, apontando para Cristo. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então vamos à frente, olha só. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso. Versículo 26, alguém lê para nós. O povo então começou a invocar o nome do Senhor. É a restauração do culto, é a introdução do culto correto. A partir de agora, há uma adoração a Deus, o povo passa a buscar a Deus. Então, Enos é a expressão desta graça de Deus. O próximo, versículos 1 e 2. Gênesis 5, 1 e 2. Então aqui nós vemos primeiro, esses seres, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então guarde isso aqui, porque hoje, até o pastor Everson já falou sobre isso, mas vale a pena repetir aqui. Hoje existe aí a questão do gênero, ou outros aspectos que são difundidos pela nossa sociedade. Meu querido irmão, aquilo que você aprende lá na escola, de o animal, como que é a distinção dos dois lá que eles falam na ciência?
animal racional, animal irracional, isso aí são conceitos da ciência do mundo, da nossa sociedade. O homem não foi criado animal, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus é animal? Não, Deus não é animal. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus se tornou um ser que nos trata de forma semelhante a Ele. O homem é a expressão desse Deus. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você, porventura, preste atenção no que eu vou falar aqui, se você, porventura, chama o seu gatinho, o seu cachorro de filhinho, vem cá no titio, essas coisas, você está chamando Deus de quê? De animal. É isso que você está fazendo. Porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, se você está chamando um animal desse tipo, você está diminuindo de uma forma assim grandiosa o nosso Deus. Não faça isso, em nome de Jesus. Cuide bem do animal, trate bem o animal. Se você por acaso adotar, ou comprar, ou adquirir, cuide o máximo do animal. Se você não tiver condições, providencie alguém. A Brenda mesmo chorou quando a gente doou o nosso cachorro, quando a gente mudou de Apiacá para Guaçuí, porque não tinha mais condições da gente cuidar bem. O que nós fizemos? Doamos animal, aí compramos uns peixinhos de aquário, que aí era mais fácil, dava tranquilidade, a gente podia cuidar, né? Quando viajava estava tranquilo para alguém cuidar. Agora pensa, arrumar um lugar para colocar um cachorro, nem sempre você consegue, ainda mais a gente que viaja muito. E o Natan colocou o nome dele de Feliz, o nome do peixinho é o Feliz. Por que, Natan? Porque nós compramos em Espera Feliz, na cidade de Espera Feliz. Vê a criatividade do Natan, né? Quando criança ainda. Mas cuide bem do animal, trate bem dos animais, é ordem de Deus, mas não o compare ao ser humano, ao homem e à mulher, que foram criados à imagem de Deus. Então o versículo 1 e versículo 2 de Gênesis 5, mostra esta criação como seres distintos, cada um na sua função, mas ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok? Até aqui? Vamos para o próximo, versículo 4. Alguém lê para nós aí. Irmãos, a partir daqui, nós vamos ver sempre essa constante ali, ó. Gerou filhos, viveu tantos anos e morreu. Até o final do capítulo de número 5, você vai ver sempre essa descrição. Fulano gerou filhos, viveu tantos anos e morreu. Só tem alguns pormenores aqui, que nós vamos ver também um pouquinho mais à frente, mas esta é a constante do capítulo de número 5, e é a constante que mostra a nossa natureza. Nós nascemos, crescemos, geramos filhos, vivemos aí um tempo e morremos, partimos. Isso aqui mostra o quanto limitados nós somos. Mas aqui em Gênesis 5 nós vemos que essas pessoas viviam muitos anos. Nós temos pessoas que viveram 300 e poucos anos, que nós vamos ver daqui a pouco. Outros viveram 700, outros viveram 900 e poucos anos. Pergunta: será que esses anos eram anos mesmo? Igual nós? Igual no nosso tempo? Sim, eram. Porque a Bíblia vai falar de noite, de dia, a Bíblia vai falar desse contexto. Então não se espante em dizermos que pessoas com 300 anos eram adolescentes, se for fazer essa analogia com o nosso tempo. Mas era necessário que naquele tempo as pessoas vivessem muitos anos, para que houvesse o continuar da raça humana que Deus já tinha dito lá em Gênesis, no começo de Gênesis, quando Deus diz que era para quê? Para multiplicar e
encher a terra. Pergunta: com quem que Caim casou? Com uma de suas irmãs. Porque nós olhamos, irmãos, a narrativa e nós achamos que a narrativa é assim: aconteceu agora, daqui 2 anos, daqui 3 anos, mas lembra que eles viveram quantos? 300 anos, 700 anos, e por aí vai. Então, nesse período, a terra já está bem povoada. O que está entre Gênesis capítulo 3 e Gênesis capítulo 5, não foi assim, um estalo. Passou-se muitos anos, passou-se muito tempo. Outro ponto importante para a gente pensar: se você olhar para o texto bíblico do capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos ver que Moisés, que é quem escreve o texto, ele está escrevendo e ele faz esta ênfase do versículo 17 ao versículo 24, ele dá uma parada, aí ele vai para o capítulo, fala do versículo 25 e 26, depois ele volta de novo nessa descendência. Então, nem sempre os textos que aqui estão, eles estão numa sequência cronológica. Acabou aqui, agora já é o ano seguinte, 2026, 2027. Não, tem coisas que vai retornar e a gente precisa estar atento a isso e pesquisar, ok? Alguma pergunta, alguma colocação aqui, até aqui, alguma dúvida? Aproveite, o pastor Elvis está aqui. Não? Vamos para frente? Bom, quero destacar agora a pessoa de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 23. Alguém lê para nós aí. Todos os dias foram quanto? 365. Versículo 24. Qual a diferença de Enoque dos demais? Todos os demais estão naquela constante: gerou filhos, viveu, morreu. Gerou filhos, viveu, morreu. Agora não, Enoque é diferente. Para começar, Enoque viveu menos anos do que muitos outros aqui. O texto vai dizer isso para nós. Enoque viveu aí 365 anos. Outro detalhe é que abre aqui um parênteses e tem um destaque a respeito de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Por que é importante isso aqui, irmãos? Que no meio de todo o caos, no meio das consequências do pecado, no meio de que muitos queriam viver longe de Deus, tinham alguns que Deus traz para perto de si, Deus usa de graça, Deus redime e Deus faz com que eles andem próximo dele. A pergunta é: e você? Você que está aqui nesta noite, você se encaixa nos da maioria? Daqueles que estão longe de Deus, daqueles que vivem afastados de Deus, daqueles que ficam alimentando uma vida de pecado? Ou você é do grupo dos poucos, como Enoque, que anda com Deus, que busca andar com Deus? Não me pergunte aqui os detalhes, se quiser perguntar, o pastor Elcio de repente pode resolver isso para nós, como que foi esse tomar para si. A Bíblia não fala dos detalhes. Então, se Deus não fala, se a Bíblia não registra, por que a gente vai especular isso, né? Como que foi isso? Como que Deus tomou para si? Como que foi os detalhes desse acontecimento? A Bíblia não fala. Mas Enoque, então, é essa expressão. Bom, duas abordagens. A primeira, quando nós olhamos lá para a genealogia, a partir do capítulo 4, versículo 17 em diante, nós vemos esta sequência aqui, ó. Caim, ele gera Lameque, vai gerando e chega em Nimrod. Se você ler depois lá na frente, né, eu acho, não sei, né, pastor, o senhor vai já pular para Juízes, né? Mas
Lá na frente, se você pesquisar aí na sua leitura do cotidiano, você pode ler depois Gênesis 9, 10, 11, e você vai ver esta expressão relacionada a Nimrod. Esta aqui é a abordagem daqueles que buscaram viver longe de Deus, e o resultado foi o quê? Olha lá, o povo em Babel. O povo foi cada vez mais para o Oriente, cada vez mais se afastando de Deus, e o povo então resolve querer chegar até Deus pelo seu esforço. Essa linhagem significa e mostra, é uma demonstração clara daquilo que as pessoas que desejam fazer sem Deus, elas realizam. Então tem aqui todas as realizações, todas as atividades, tudo que eles desenvolvem, eles buscam o seu mérito, eles buscam ser reconhecidos, eles buscam chegar até Deus com os seus esforços, da sua maneira, do seu jeito de ser. E isso é a proposta de Satanás. Não foi isso que Satanás fez lá no Éden? Não foi isso que ele propôs para Eva? Você pode ser igual a Deus, você pode adquirir todo o conhecimento, você pode ser, desculpa aqui a expressão popular, dono do seu nariz. E deu errado, não foi? Inclusive aqui em Babel, porque esse não era o propósito de Deus. Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem, ela tem a ver com aquilo que é o propósito de Deus. Nós vemos na pessoa de Sete, né? Deus concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Depois nós vemos Enoque, que é o que a gente leu aqui. Enoque andou com Deus, é a expressão. Depois nós vemos a figura de Sem, e tudo isso apontando para quem? Para o Messias. Este outro lado é o lado que nós precisamos adotar para a nossa vida. É o lado daqueles que andam com Deus, é daqueles que buscam viver para a glória de Deus, é daqueles que querem fazer não para aparecer, não por causa do mérito, mas porque Jesus usou de graça para conosco. Jesus nos tirou do poder do pecado. Estas pessoas é uma demonstração da graça de Deus. Então Deus foi levantando pessoas como Enos, como Enoque, como Noé, depois Sem, e depois tem outros aqui até chegar no Messias. Tudo isso é apontando para quem? Para a pessoa de Jesus. Essa deve ser, amados, a nossa atitude. Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma dúvida? Esse é o momento, hein, gente? Algum comentário? Não? Vamos para o encerramento então. Primeiro, Deus é quem conduz a história. Deus conduziu a história de cada um desses personagens. Deus é que agiu na vida destas pessoas. Ele tem sempre um propósito. Segundo, Jesus é a esperança em meio ao caos. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, se nós olharmos para o noticiário, se nós olharmos para aquilo que é publicado na internet, e por aí vai, tantas coisas que são apresentadas, muitas delas vão nos levar a uma tristeza, elas vão nos levar a uma vida, às vezes até de depressão, se a gente ficar só alimentando disso. É verdade ou não é? Se a gente ficar lá na notícia, porque as notícias são o quê? Ruins. Você já viu que notícia boa não dá ibope? Você já viu? Eu não sei se alguém aqui já estudou, talvez a Bia, né, lá no curso dela, mas quem estuda na área de jornalismo e publicidade, eles ensinam que às vezes as coisas ruins é que dá ibope. Então por isso que eles, por exemplo, colocam lá a notícia, fulano separou do cicrano, aí todo mundo quer ver, o que aconteceu? As notícias de morte, as notícias de tragédia, você já viu como que elas se espalham? Quero abrir aqui um parênteses.
Certa vez uma mãe estava preocupada por causa dos meninos que foram lá para o Ciúpa e não estava pegando sinal de celular. E a mãe preocupada, eu falei assim, ô mãe, pode ficar tranquilo. Mas como você fala para ficar tranquilo? Eu falei, notícia ruim corre rápido. Se tivesse acontecido alguma coisa ruim, a notícia já tinha chegado aqui. Então você pode ficar tranquilo que está tudo bem, porque notícia ruim corre muito rápido. O caos, a tragédia, ela é aplaudida, ela é incentivada. Você já viu quando alguém faz uma coisa boa no campo de futebol, tem narrador que usa uma palavra ruim para expressar aquilo? Não, são palavras que eu nem posso falar aqui. Vou até falar uma, falo assim, fulano é do diabo. Não tinha um jogador até que tinha um apelido de Capetinha? Porque na linguagem infernizava os adversários. Ao invés de ser uma coisa boa, driblava, eficiente. Não, são essas expressões. O nosso mundo é assim, irmãos. Mas em meio a esse caos, Jesus é a nossa esperança. Não viva ouvindo apenas as notícias ruins. Lembre-se que Deus é o Senhor da história, Deus está conduzindo todas as coisas, e a despeito de todas as tragédias humanas, de todos os problemas que a nossa sociedade enfrenta, Deus continua sendo Deus, e Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança, e Deus está agindo na história. Se nós olharmos e começarmos a pesquisar o que Deus está fazendo no mundo, nós vamos ver também, mesmo há tragédias, notícias grandiosas. Por exemplo, a igreja que mais cresce hoje no mundo, uma das que mais cresce, é a igreja da Nigéria. Está sob ferrenha perseguição, muitos mortos, mas é a igreja que mais cresce. É a igreja que hoje está já chegando aí entre as 5 que mais envia missionários para o mundo, da Nigéria. É Deus que está fazendo. Então, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, Deus continua sendo Deus. E por último, podemos confiar plenamente em Deus. Deus não precisa ser alvo de dúvidas nossas. Jamais. Não duvide de Deus. Não duvide do poder de Deus. É evidente que por causa da nossa limitação, muitas vezes nós nos perdemos nesta jornada e ao olharmos muito para o problema, para a situação, às vezes é difícil continuar confiando em Deus. Mas confie, descanse em Deus. Quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, nós vamos ver que alguns desses homens da genealogia aqui que nós vimos nesta noite, eles vão ser citados lá pela fé. Pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé, porque foram homens que lutaram contra si mesmo, contra a sua vontade, contra esse caos que existia ali no início da humanidade, mas eles foram vencedores porque eles desenvolveram uma fé que Deus colocou nos seus corações, e por isso estão registrados. Enoque andou com Deus. Fulano decidiu viver para Deus. Beltrano, e aí vai citando esses nomes. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós somos chamados a viver isso no nosso dia a dia, na nossa vida hoje, mesmo a despeito das adversidades. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos encerrar então? Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração, que nós possamos cada vez mais entender quem é o homem, quem nós somos. Somos esses seres limitados, imperfeitos, mas redimidos pela graça de Deus, possamos viver cada vez mais para